Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é de suma importância na nossa vida e, para mim, faz uma diferença muito grande começar o dia dessa maneira e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E que a gente nunca esqueça, queridos, que tudo que a gente fizer seja para a honra e para a glória, para exaltar o nome do nosso Pai, em nome de Jesus. E hoje, queridos, continuamos, como eu disse, essa semana toda, no livro de Gálatas. Hoje, capítulo 3, versículos 7, 8 e 9. O 9 é só o comecinho, 7, 8 e o comecinho do 9. Eles dizem o seguinte: não é óbvio que quem deposita confiança em Cristo, mas não na lei, é como Abraão, filho da fé? Está previsto nas Escrituras que Deus justificaria os não-judeus pela fé. As Escrituras deixam isso muito claro na promessa feita a Abraão. Por seu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Portanto, quem agora vive pela fé tem a mesma bênção de Abraão, que viveu pela fé. Amém. Bom, meus queridos, aqui o apóstolo Paulo nos mostrando, nos ensinando que devemos ter confiança em Cristo, não na lei, Confiança em Cristo, não nos homens, A gente deve levar uma vida baseada nos preceitos, nos conceitos, nos mandamentos de Deus, não dos homens, E muito assim, tudo é lógico, Todos os 3 versículos são muito bacanas, muito importantes, mas aqui eu gosto de ressaltar esse último aqui, o comecinho do 9 aqui, Portanto, quem agora vive pela fé tem a mesma bênção de Abraão, que viveu pela fé. Então, a importância da gente viver pela fé, de não viver pelo que a gente vê, mas viver pela nossa fé, viver pelo que a gente não vê, confiando, em Cristo, confiando em Jesus. Isso sim é viver pela fé. A gente não precisa ver para crer, a gente vive porque a gente conhece o nosso Deus, a gente vive porque a gente sabe, confia, acredita, deposita total confiança em tudo que Jesus passou aqui na Terra, tudo que Ele nos ensinou, nós damos essa importância devida a isso, tudo, os mínimos detalhes que Jesus nos ensinou. Ele disse que Ele é o caminho, a verdade, a vida, a gente confia plenamente nisso, então a gente vive pela fé. Nós não vimos nada disso, mas nós cremos. Por quê? Porque a fé é a base da vida cristã. Então é muito importante que a nossa fé seja uma fé inabalável, que a gente não se deixe influenciar pelas leis dos homens, que a gente não se deixe mudar a rota do nosso caminho, mudar o nosso foco pelas ideias, pelas palavras, pelas más intenções dos homens, mas que a gente mantenha o foco em Jesus, mantenha o foco em Deus, e que a nossa vida seja guiada pela nossa fé. Então, se a fé que nós temos é uma fé realmente forte, fervorosa, uma fé duradoura, a nossa vida sempre será seguida pelos ensinamentos de Deus. Nossa fé nos leva a sermos iguais a Abraão. Então é muito bacana isso, achei muito lindo isso. Portanto, quem agora vive pela fé tem a mesma bênção de Abraão, que viveu pela fé. Muito, muito bacana isso. E daí, como também no versículo 8, finalzinho, por seu intermédio, todas as nações serão abençoadas.
Isso foi dito a Abraão, né? E agora nós temos a mesma bênção de Abraão. Então é muito importante. Então aqui, né? Todas as nações serão abençoadas pela nossa fé também. É muito lindo. Então a fé, né? As bênçãos, né, não recairão apenas sobre nós, mas sobre a nossa descendência. Isso é muito importante, né? Você já imaginou, né, a importância disso, de termos essa mesma bênção de Abraão, né? Então você, meu querido, minha querida, a importância da sua fé, né, para que ela traga bênçãos para todos os seus descendentes, né, seus filhos, seus netos, né, os seus bisnetos. É muito bacana isso, é muito importante isso. Então que a gente se atente a isso, que a gente hoje pense bastante sobre isso, a importância de vivermos pela fé, a importância de sabermos que a fé, né, em Deus, a fé em Jesus Cristo, nos levará, nos leva, né, na verdade, nos leva a patamares muito mais altos, né, nos leva a bênçãos infinitas e que essas bênçãos, né, recairão não somente a nós, né, mas recairão para todos os nossos descendentes. Isso é muito bacana para toda a nossa família, para toda a nossa geração, geração futura e geração que virá ainda. Isso é muito bacana, é muito importante. Isso nos torna, né, importantes perante a perante Deus, né? Porque o que importa é sermos importantes perante Deus, não perante os homens. Então isso é muito bacana. Isso faz com que a gente tenha esperança, né? Não só na nossa vida futura, mas que a gente tenha esperança na vida futura dos nossos filhos, dos nossos netos, dos bisnetos, de todos que virão, né? Terão uma vida abençoada por causa da nossa fé, né? De suma importância que a gente assuma isso, essa responsabilidade, que a gente viva essa responsabilidade e que a gente nunca abandone a nossa fé. Jamais, pelo contrário, que a gente a alimente cada vez mais, que a gente obedeça a Deus, que a gente tema a Deus, que a gente siga os seus preceitos, os seus mandamentos, que a gente seja imitador de Jesus Cristo, né? Paulo disse isso, né? Que sejamos imitadores dele, Paulo, porque ele é imitador de Jesus. Isso é muito importante. Então, se a gente tem que imitar alguém, se a gente tem que ser fã de alguém, que sejamos fã de Jesus Cristo. Que ele seja o nosso mentor, que ele seja o nosso exemplo para tudo na nossa vida, que a nossa vida seja pautada sobre todos os ensinamentos que Jesus nos deu, em nome de Jesus. E daí sim seremos abençoados, toda a nossa geração, toda a nossa descendência, assim como foi com Abraão. Muito obrigado, queridos. Por hoje é isso. Reflita sobre isso, pense sobre isso. E a frase que eu vou deixar é a mesma que está aqui na minha Bíblia. Confiança em Cristo, não na lei. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo dia. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos guie, nos dê muita paz, muita sabedoria, muito discernimento, para que a gente possa cada vez mais levar uma vida pautada nos ensinamentos de Deus e uma vida que nos leve, nos aproxime cada vez mais do nosso Pai, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, deixe o seu recado, a sua sugestão, deixe a sua pergunta, a sua sugestão de leitura. Fique à vontade, tá bom, queridos? E amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, sempre, é claro, com a intenção de aumentar nossa fé, fortalecer nossa esperança, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe nossas famílias. Deus abençoe nossas vidas, em nome de Jesus. E que a gente mantenha a nossa fé viva, acesa e forte, hoje e sempre.
em nome de Jesus. Tchau, queridos. Deus abençoe. Tchau, tchau.